Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana uma vez mais dominada por Donald Trump, quer relativamente a tarifas, quer relativamente ao Fed, uma semana onde ainda tivemos uma reunião importante no Reino Unido, o Banco de Inglaterra, e com alguns resultados empresariais. Isto numa semana onde a agenda económica foi bastante fraca, bastante ligeira. Destacamos o PMI e ISM de serviços, que voltou a mostrar uma descida na confiança do tecido empresarial de serviços, isto ainda por cima mostrando algumas preocupações de estagflação nos Estados Unidos. Isto porque o subíndice do emprego voltou a cair e o subíndice dos preços voltou a subir, colocando aqui assim pressões inflacionistas que de alguma forma acabam por pesar nas decisões da Reserva Federal dos Estados Unidos. Isto numa semana onde começou oficialmente as novas tarifas comerciais norte-americanas, onde Donald Trump continua a redesenhar, digamos, o mapa tarifário, onde continua a colocar algumas tarifas acima do que seria de esperar, por exemplo, na Suíça, dos tais 39%, e a baixar outras, como foi o caso no Japão, que acabou por retirar parte dessas mesmas tarifas, nomeadamente no que toca à importação de automóveis e de partes. Também, relativamente à Reserva Federal, Donald Trump continua a pressionar, continua de alguma forma a tentar levar com que a Reserva Federal corte os juros exatamente da forma que ele mais gostaria que acontecesse. Dessa forma, desta vez nomeou Stephen Miron, um economista da ala Dovish, muito chegado a Donald Trump e que vai substituir a Adriana Kugler, que apresentou a demissão e que neste momento já não é governadora da Reserva Federal dos Estados Unidos. Esta nomeação terá que passar no Senado e que só acontecerá quando voltarem do período de pausa de agosto, portanto no início de setembro. No Banco de Inglaterra tivemos uma reunião um pouco, digamos, estranha na medida que, tal como era esperado, Andrew Bailey cortou a taxa de juro em 25 pontos base, de 4,25% para 4%, mas numa segunda votação, ou seja, na primeira votação, os 9 membros ficaram empatados com 4 mais 1, que desejaria um corte de 50 pontos base nesta reunião, que depois se juntou à ala, digamos, dos 25 pontos de corte de taxa de juro, para então o Banco de Inglaterra proceder com essa decisão. Foi histórico, isto nunca aconteceu no Banco de Inglaterra, e de facto daí a estranheza desta reunião levou digamos, um teor bem mais hawkish à reunião do Banco de Inglaterra do que aquilo que seria de esperar. Relativamente aos resultados empresariais, eles saíram relativamente em linha com o esperado pelos mercados, com, digamos, o destaque da Palantir, que teve resultados bem acima do esperado e dando aqui assim algum suporte aos mercados acionistas. Bom, mercados acionistas que de facto acabaram a semana em ganhos relevantes, a melhor semana desde junho, de uma forma geral, em ganhos praticamente com todos os índices, com todos os principais índices bolsistas a nível global. O Eurostoxx subiu mesmo mais de 3% e, digamos, as bolsas europeias foram as que mais ganharam, isto talvez impulsionados com a possibilidade de haver aqui assim uma trégua entre a Rússia e a Ucrânia. No Japão, o Nikkei também foi dos que mais ganhou aqui a cerca de 2,5%, isto também com um boost dado pela tal situação da isenção de parte de tarifas aos automóveis e partes de automóveis, ou seja, peças automóveis.
E o SP500, o índice mais representativo dos Estados Unidos, também ele a subir cerca de 2,4% esta semana. Por cá, o PSI ganhou cerca de 2%, bastante impulsionado pelos ganhos da Mota-Engil, que teve uns impressionantes mais de 17% de valorização esta semana, e com a EDP Renováveis a ser a empresa que mais caiu dentro do PSI 20, que caiu aqui cerca de 3,5%. O mercado cambial, contrariamente à semana anterior, esteve bastante menos volátil, a volatilidade caiu de forma bastante significativa. O dólar acabou com isso de voltar a cair um pouco, manteve-se praticamente dentro dos atuais níveis. Ele que começou a semana à volta muito perto dos 99, 98 altos, por assim dizer, acabou a semana muito perto de 98, isto depois de ter vindo mesmo fazer um mínimo abaixo dos 98. Relativamente ao euro e ao ien, também tiveram comportamentos relativamente a consolidar os recentes níveis. O euro com um pequeno ganho, já o iene exatamente da forma contrária, ou seja, com uma pequena perda durante esta semana que passou. Das principais divisas, aqui o destaque vai para a Libra, que esta semana ganhou, apesar do corte de taxas de juros por parte do Banco de Inglaterra, aquele tom mais hawkish acabou por lhes dar um impulso, um ímpeto positivo. O Euro-Libra acabou por cair dos máximos em torno de 87,50 para mínimos neste momento à volta dos 86,50 praticamente, onde terminou a semana. Já o suíço foi exatamente o inverso, ou seja, começou a semana com o euro suíço a negociar à volta dos 93 para acabar por terminar em máximos acima dos 94. Os mercados emergentes, o dólar a perder, a volatilidade a cair, acabou por levar, de uma forma geral, as principais moedas emergentes a ganhar esta semana, tanto o real brasileiro, o rand sul-africano ou o peso mexicano. As commodities, o ouro acabou por ganhar muito também por pressões das taxas, ou seja, expectativas de cortes de taxas de juros acabam por dar aqui assim algum suporte ao próprio ouro, mais algumas notícias confusas relativamente a tarifas sobre o ouro acabaram por terminar a semana também a impulsioná-lo. O ouro acabou esta semana por ganhar cerca de 2,5%, um pouco mais de 2,5%. Já o preço do petróleo continua a cair, isto também com alguma pressão de a possibilidade de haver tréguas entre a Ucrânia e a Rússia, o que poderá de alguma forma abrandar um pouco as sanções sobre a Rússia e de alguma forma colocarem mais peso dentro da oferta internacional do crudo. Continuam do outro lado da procura, continua a haver preocupações relativamente a uma economia norte-americana não tão boa como se estava à espera, como os números anteriores estavam a apontar, e isso acaba por levar a receios, a crescentes receios de uma procura bastante mais contida por parte do maior consumidor de petróleo do mundo. E o Brent acabou por perder aqui cerca de 4,5%, com o WTI também em perdas deste teor. Na semana que vai entrar, ou melhor, nas semanas que vão entrar, na medida em que nós vamos interromper aqui assim, ou eu vou interromper aqui assim esta série de vídeos semanais sobre a semana que acaba e a semana que começa nas próximas 2 semanas. Ora, as próximas 2 semanas seriam semanas relativamente calmas, não fosse de facto Trump continuar, digamos, a agitar as águas, por assim dizer. Esta semana, em termos de destaque, temos os números da inflação dos Estados Unidos. O mercado está à espera de que os preços em termos mensais subam 0,2%. Se retirarmos a energia e a alimentação,
0,3%, onde a inflação anual deverá subir de 2,7% para 2,8% e no caso da inflação subjacente de 2,9% para 3%. Isto obviamente vai continuar a colocar alguma pressão na Reserva Federal para manter taxas nos atuais níveis, apesar dos dados do mercado de trabalho terem digamos, apontado para que esse tal mercado de trabalho não estivesse tão sólido como aquilo que Jerome Powell tem vindo a referir e tem vindo a apontar para manter a sua taxa de juros nos Estados Unidos aos atuais níveis. Mas, de facto, esta semana, no final da próxima semana, vamos ter, já pelo menos foi anunciado, um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, isso para, provavelmente, entre outros assuntos, o assunto principal será o fim da guerra, uma trégua, um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Zelensky não está para já nesta reunião e tem vindo a dizer que uma reunião para decidir sobre a guerra ou sobre a paz na Ucrânia sem a Ucrânia que não faz sentido e que não deverá ter valor. Ora, isso coloca aqui algum peso uma vez mais e neste caso quando estaríamos à procura de incertezas a acabar, uma situação como esta, uma situação em que não envolve a Ucrânia, não envolve Zelensky, provavelmente continuará a levar mais incertezas, inclusive ao próprio mercado. Na semana seguinte, vamos ter então o simpósio económico de Jackson Hole, nos Estados Unidos, onde vão lá estar os representantes de bancos centrais, políticos, economistas, e que têm servido variadíssimas vezes para anunciar diferentes caminhos nas políticas monetárias. O mercado vai estar bastante atento às palavras de Jerome Powell numa altura em que a independência da Reserva Federal tem estado a ser posta em teste, tem estado a ser testada e vamos ver até que ponto é que vai em Jackson Hole, vamos ver até que ponto é que Jerome Powell vai continuar a combater essa independência da Reserva Federal ou se por outro lado vai mostrar alguma cedência. Isto ao mesmo tempo que, digamos, traz a primeira grande intervenção após conhecermos os tais dados dos non-farm payrolls muito abaixo daquilo que estávamos à espera e com revisões ainda mais chocantes, mas nessa altura também já teremos mais dados da inflação que provavelmente Jerome Powell irá comentar e logo veremos se vamos ter aqui assim já em Jackson Hole alguma direção relativamente ao que se vai passar na reunião de setembro da Reserva Federal. Isto numa semana ainda que vamos ter, ou numas semanas que ainda vamos ter alguns bancos centrais, nomeadamente os bancos centrais na Nova Zelândia e na Austrália e, por outro lado, nos nórdicos, na Noruega e na Suécia. O RBA da Austrália deverá cortar taxas de juros, desta vez, da outra vez na última reunião foi de facto uma surpresa não o ter feito, desta vez deverá fazê-lo, de 3,85 para 3,6, depois dos dados já que se obtiveram depois da última reunião, que apontam para que o RBA possa de facto voltar a cortar a sua taxa de juros. O mesmo acontece com o RBNZ, com o Reserve Bank of New Zealand, que deverá cortar a sua taxa de juros dos 3,25% para 3%. Já nos países nórdicos, tanto o Norges-Bank como o Riksbank deverão manter as suas taxas de juros inalteradas em respectivamente 4,25% e 2%. E para esta semana e para as próximas semanas é tudo. Desejo a todos bons negócios, boas semanas, boas férias para quem for de férias e eu para mim estarei cá de volta no dia 30 de agosto. Até lá!